Olá, abençoados! Sejam todos bem-vindos. O meu nome é André Pimentel e você está no canal da Graça Pura, aqui no YouTube. O canal que fala da graça eterna, e graça é liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Aqui neste canal não usamos a interpretação da Bíblia como faz o grande sistema religioso, né? O cristianismo tradicional, onde colocam as suas igrejas, os seus pensamentos, as suas doutrinas, as suas filosofias no centro de tudo, arrancando até mesmo Deus de seu trono e sentando nela como se fosse a dona do mundo. Aqui não, aqui nós usamos a Bíblia pela Bíblia. Por isso que nós estamos em um processo de quê? De ressignificação. E estamos nos educando para experimentar, e já temos experimentado, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. É disso que falamos neste canal. E hoje você vai ouvir uma mensagem extremamente importante para todos nós. No meio teológico do sistema religioso, muitos estudos apontam a Igreja Católica como a grande meretriz. Porém, nós não encontramos isto nas Escrituras. Isso é mais uma descontextualização bíblica e nós vamos provar para vocês isso hoje. Na verdade, meus amados, esse tipo de teologia vem dos protestantes, que segundo eles, por causa da idolatria de santos e imagem, isso colocou essa facção no posto da grande meretriz. Porém, meus amados, a verdade é que essas duas facções são as verdadeiras apóstatas. Porém, chamar uma de a grande meretriz, isso não é verdade, biblicamente falando. E é isso que vamos mostrar nessa mensagem. O que diz a Bíblia pela Bíblia. Mas antes disto, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreve no nosso canal, principalmente se esse canal tem feito você pensar, buscar. Essa é a nossa intenção. Agora sim, vamos à cereja do bolo, a mensagem de hoje. Meus irmãos, a Igreja Católica, ela tem sido alvo de um oráculo bíblico. E o que é oráculo, André? É uma profecia. Alguns teólogos têm apontado que ela é a grande meretriz, e isso não é verdade, tá bom? Eu poderia aqui dizer um monte de situações que fizeram tanto o catolicismo como o protestantismo se tornarem apóstatas da Bíblia. Porém, não é isto o caso bíblico que nós vamos ver aqui. Existem hoje dois pensamentos ou vertentes teológicas que apontam para quem é a grande prostituta de Apocalipse capítulo 7. A primeira é a Igreja Católica, que nós vamos desmentir. E a segunda é a que nós cremos também, é a Jerusalém ou o Israel bíblico daqueles dias. Para nós é fato, a grande meretriz era a Jerusalém daqueles dias de Yahshua e que recebeu o castigo no ano 70 depois de Cristo. E eu vou provar isso. É por isso que eu falo, meus queridos, vem para a graça que eu te explico. Meus irmãos, vamos começar analisando dois textos que são semelhantes, um apresentando a condenação da grande meretriz e outra mostrando a noiva do Cordeiro. Vamos ver? Apocalipse capítulo 17, versículo 1 e Apocalipse capítulo 21, versículo 9. Vamos começar. Veio então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo: vem e eu te mostrarei a condenação da grande meretriz, que se assenta à beira das muitas águas. Versículo 9, agora no capítulo 21. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos e disse: vem e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Amados, a noiva, ela é a Nova Jerusalém, ok? Se a noiva é a Nova Jerusalém, portanto, a prostituta é outra coisa. A prostituta é a velha Jerusalém, a apóstata. Aí você pode me perguntar assim: André, tudo bem, então prove isso aí. Vamos lá, abençoados. No versículo 2 de Apocalipse capítulo 17, vamos então começar a determinar biblicamente quem é essa prostituta. Vamos lá, vamos ver o texto. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Amados, e como nós somos
contextuais bíblicos, ou seja, nós resolvemos a Bíblia dentro dela, nós não pegamos textos iguais a estes e olhamos para os nossos dias. Não fazemos isso. Nós não saímos por aí procurando pessoas, lugares, poderes, acontecimentos para poder encaixar as profecias bíblicas. Nós recorremos a ela mesmo. E o que fazemos? Vamos ao passado bíblico para procurar as respostas. Simplesmente isso. Ou vocês acham certo interpretar o oráculo bíblico para os dias de hoje e sair apontando A, B ou C? Claro que não, né, abençoados? Isso não é o certo. Não, e nós aqui não fazemos isso. Podemos até fazer se não encontrarmos resposta dentro da própria Bíblia para as suas profecias. E sabe quantas profecias eu não encontrei resposta dentro da Bíblia? Chuta aí, abençoados. Nenhuma. Vou repetir. Eu nunca li uma profecia bíblica que não tenha se cumprido nela mesmo, naqueles dias, até o ano 70. E isso é ser limpo com as Escrituras. Esse é o entendimento mais claro que hoje nós encontramos essa graça eterna, a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Agora, o cristianismo tradicional, essas instituições que se colocaram como detentoras da verdade, dizem que podem sim, eles podem descontextualizar a Bíblia a seu bel prazer. A prova disto são suas doutrinas. E uma delas é o inferno, abençoado. O inferno, na Bíblia, é uma coisa, quando chega nos dias de hoje, é outra. Isso sim que é apostasia. E o que fazemos então? Vamos para os dias de hoje procurar a grande meretriz? Amados, até que se nós fizéssemos isto, vamos encontrar um monte de grandes prostitutas aí. Mas não é o caso. Esse é um tema bíblico. Então temos que respeitá-lo. Vamos buscar as profecias, nas profecias do Antigo Testamento. E nós encontramos algo muito interessante em Isaías. Vejamos. Isaías capítulo 1, versículo 21 diz: como se fez a prostituta, a cidade fiel. Olha aí, a referência à cidade. Ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Amados, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu colocar a Igreja Católica nesse texto, se encaixa? Se encaixa? Claro que não, né? Mas é isso que a facção protestante fez. Agora, se eu colocar a Jerusalém daqueles dias, tá? Não é de hoje não. Se encaixa? Claro que se encaixa. E ela contaminou a terra. Olha só a acusação nas profecias. Lembrando que terra aqui era a área habitada daqueles dias, tá bom, abençoados? Não o cosmos, tá? Não é o cosmos, não é o globo terrestre, tá legal? Falando assim. Vamos ver mais alguns relatos do Antigo Testamento, onde prova que ela, a grande meretriz, a Jerusalém, contaminou toda a terra. Pois em Apocalipse diz que ela se prostituiu com os reis da terra. Jeremias capítulo 3, versículo 9 diz: e sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. Olha isso, queridos. A pedra e a madeira, que coisa, né? O que quer dizer isso, André? Quer dizer todos os povos, com qualquer um. Que situação, hein, abençoado? De um povo que recebeu os mandamentos do Senhor para ser luz dos povos e agora se prostituía com todos. Mas vamos prosseguindo. Vamos agora à profecia de Jeremias, lá no capítulo 23, versículo 15, que diz: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os alimentarei com a amargura e lhes darei veneno para beber. Pois foi por causa dos profetas de Jerusalém que a perversidade encheu esta terra. Olha só, abençoado. Só poesia fina, hein? Mais uma vez eu pergunto para vocês: dá para a gente encaixar a Igreja Católica aqui? Claro que não. Se fizermos isso, estaremos sendo o quê? Apóstatas. Estaremos descontextualizados da Bíblia. Aí sim podemos dizer que tanto uma facção, a católica, como a facção protestante, uma quanto a outra, estão de mãos dadas na apostasia. E chamar eles de apóstatas não está na Bíblia, está no que fizeram da Bíblia.
Todos esses regimes aí, os protestantes e católicos, todos eles estão desviados da verdade. Da verdade o quê? Bíblica. Hoje a verdade é deles. Por isso que tem muitos irmãozinhos que quando assistem esse canal, aí pega os versículos e vai lá falar com o seu líder espiritual, né? Fala assim, olha, isso aqui quer dizer isso aqui, tal, tal. Aí aquele líder vai falar assim, não, isso aí não é bem assim, isso não é verdade, isso é assim, isso é assado. E aí o abençoado não vai ter defeito, não vai ter defesa, vai cair no conto do vigário, né? Ou no conto do pastor, ou no conto do padre. É isso que acontece. E eles passam a ser essa sumidade. Eles dão o último aval sobre a Bíblia. E ai daqueles que não atentarem a isso. Estão fora. E é isso que tem acontecido. Muita gente tem aberto os olhos e tem saído desses lugares. Vamos a mais uma profecia? Vamos lá. Jeremias capítulo 3, versículos 6 e 8. Diz: Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: Viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi a todo o monte alto e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. Senhor falando. E vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi, e lhe dei a sua carta de divórcio. O Senhor falou que deu uma carta de divórcio, se separou. Que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi, e também ela mesma se prostituiu. Olha aí. Irmãos, isso aí é Deus usando a seu profeta. E Jeremias recebeu essa incumbência cruel. E vocês sabem onde ele profetizava nesses dias? Na porta do templo, profetizando essas pérolas. Imagina se hoje o abençoado vai para a igreja, né, e tivesse lá um profeta profetizando contra aqueles dias, aquele povo, aquele templo, aquela situação. Hoje, com certeza, os líderes não iam deixar isso acontecer. Mas também aconteceu naqueles dias, tá? Jeremias sofreu muito. Não somente ele, vários profetas. Inclusive foi uma das acusações, né, que caiu sobre eles, que eles eram matadores de profetas. Mas vamos prosseguindo agora. Ezequiel, capítulo 16, versículo 2, diz o texto: Filho do homem, faça Jerusalém ver como são detestáveis seus pecados. Então, queridos, os textos que estamos mostrando provam que a prostituição da cidade de Jerusalém é a cidade e não a Igreja Católica. A prostituição da Igreja Católica hoje é outra, mas não tem nada a ver com a questão bíblica, tá bom? E quando falamos de Jerusalém, estamos se referindo à nação de Israel, mas também dos tempos bíblicos, tá? Porque não é a Israel de hoje. A Israel de hoje é uma mistura, né? Porque eles ficaram vagando na terra 2000 anos e a gente não sabe o que houve nesses 2000 anos, mas estão lá, o povo está vivendo, né? Uma outra profecia de Jeremias dizia que Jerusalém, em seus tempos de rebeldia, se prostituía. Olha só. Vamos lá. Segundo Jeremias, está aparecendo para vocês aí, né? Segundo Jeremias, no capítulo 25, a profecia cita muitas nações que beberam desse vinho. Entre elas, Egito, Edom, Moabe, Uz, Tiro, Sidom e por aí vai. Inclusive depois Roma também. Então, abençoado, quando chegamos lá em Apocalipse, ali está a conclusão. Não é o início. Nós não podemos pegar Apocalipse e achar que o Apocalipse é o início, o pontapé inicial do Apocalipse. Não, o Apocalipse já vem acontecendo lá desde o Antigo Testamento. Vocês estão entendendo? Por esta razão, amados, essa é a forma mais saudável a lidar com textos bíblicos. Nós não podemos pensar que depois do ano 70 depois de Cristo, onde houve a derrubada do templo, ali foi a consumação do século, o fim do período bíblico. Por isso, e ao passado da Bíblia, responde a todas as questões referentes a ela. E antes, outrora, nós acreditávamos como que a grande meretriz, né, ela colocou nas nossas mentes quando nós éramos do sistema religioso, ela fez isso dentro de nós, pensarmos que os tempos bíblicos se referem aos dias de hoje. Por isso que muita gente olha para o tempo, né, olha para os acontecimentos e tentam aí encaixar algum versículo, alguma profecia bíblica e não vão encontrar. Por isso que sempre vão falhar em suas previsões. Amados, é claro que cada tempo tem as suas apostasias, tá legal?
Mas, biblicamente falando, e dentro da Bíblia, a solução está na Bíblia. Tá legal? Não podemos sair disso. Estávamos em Apocalipse. Se formos ao futuro, não vamos encontrar. Nós estávamos lá no Antigo Testamento. E o futuro era o Apocalipse, onde essas profecias estão se cumprindo. É como se nós pegássemos uma máquina de tempo, né, do tempo bíblico, abrimos a mensagem em Apocalipse, depois viajamos para o Antigo Testamento. E agora voltamos novamente a Apocalipse. Capítulo 17, versículo 3. Diz: Levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Tem gente que acha que isso aí vai acontecer literalmente, né? Uma mulher andando aí pelo ar, sentada em um dragão ou um bicho qualquer, alguma coisa que de cor escarlata, né? E aí vai ter na sua cheio de blasfêmia, 7 cabeças e 10 chifres. Então tem pessoas que usam a imaginação fértil, principalmente dentro do sistema religioso, né? Então, abençoado, nós já descartamos de vez a Igreja Católica nesse versículo. Se você ouvir uma dessas coisas aí dentro do sistema religioso, eu aconselho uma coisa a você, querido: sai daí. Isso sim é prostituição. Prostituição da palavra. O texto está dizendo que foi avistado uma mulher. E mulher dentro da simbologia judaica daqueles dias, tá? Quer dizer cidade. Então isso tudo são contextos. Contextos que não nos deixam ir além do ano 70. Então temos outra evidência que aqui não é o catolicismo, e sim uma cidade. E quem diria, queridos, estamos salvando a pele da Igreja Católica, não é verdade? Bom, vamos aí prosseguindo, né? O versículo diz que a mulher se assenta sobre uma besta. Essa besta é a mesma besta do Apocalipse 13, de Daniel capítulo 7, que é o Império Romano. Aqui em Apocalipse, a imagem da mulher sobre a besta, atenção, significa que a mulher é sujeita à besta. Sem a besta, a mulher não poderia fazer nada. E de fato, isso é real, quando nós entendemos que a besta é o Império Romano. E quando vamos à história, nós vemos que Jerusalém tinha acordos com Roma e precisou do poder de Roma para crucificar e perseguir muitos, como os cristãos do primeiro século. Como podemos ver aqui no livro de Joséfo, onde ele descreve o seguinte: olha, parece-me ser necessário relatar todas as honras que os romanos e seus imperadores retribuíram à nossa nação, lembrando que Joséfo era um judeu, e as alianças de ajuda mútua que fizeram. Então, dentro desse livro histórico de Joséfo, ele indica que havia ali assim, havia uma aliança entre eles. Por exemplo, os judeus acusando aos romanos sobre os seguidores de Jesus. Isso está registrado. Vamos ver? Atos capítulo 17, versículo 7, diz: E Jason os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Então os judeus estavam acusando os cristãos de fazerem de Jesus um outro rei, um outro imperador. Isso era o quê? Mostrava o quê? Que eles tinham uma aliança ali. Aquele fato de primeiro, antes de crucificar Jesus, quando ele foi para a mão de Pôncio Pilatos, aquilo ali também era uma aliança, porque o julgamento de Jesus foi um julgamento estritamente judaico, tá? Não tinha nada a ver a participação de Roma. Então, abençoados, esse é um relato que mostra que Israel tinha realmente acordos com Roma. Depois vocês leiam aí Atos capítulo 21, versículo 11 e Atos capítulo 24, versículo 1 ao versículo 9, que vocês também vão encontrar histórias de aliança entre Roma e Israel. Então, nestes trechos históricos que estamos analisando, vocês vão ver como Israel tinha negócios com Roma. E claro que isso foi até certo ponto na história, porque depois começaram a se voltar Roma contra Israel, principalmente quando explodiu realmente a guerra ali por volta do ano 66 e 67 depois de Cristo. Mas uma prova de que a mulher do texto
não é a Igreja Católica. É que o versículo 4 de Apocalipse 17 faz uma comparação das roupas da mulher, atenção, vou botar para vocês verem, com as roupas dos sacerdotes de Israel. Vamos ver Apocalipse capítulo 17, versículo 4, mais uma prova? Vamos lá. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, ou carmesim, tá? Adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Vejam, meus irmãos, o versículo agora fala sobre como era vestida a grande meretriz. Agora vamos ver uma passagem no Velho Testamento, por isso que eu falo, vamos no Velho Testamento, que mostra como eram as vestes dos sacerdotes. Ou seja, vamos ao passado bíblico para encontrar respostas para esse futuro que nós estamos analisando aí de Apocalipse capítulo 17. E diz o texto lá em Êxodo capítulo 28, vou fazer uma síntese, tá bom, abençoado? De Êxodo capítulo 28, versículo 1 a 17, que diz: E tomarão o ouro, e o azul, e a púrpura, mencionada púrpura também em Apocalipse, e o carmesim, que é a escarlata, tá bom? E o linho fino, e farão o efode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. E o cinto de obra esmerada do seu efode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, igualmente de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Tomarás 2 pedras de ônix, gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, farás também engastes de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, e o encherás de pedras de engastes. Aí está falando, abençoado, da veste do sacerdote, tá legal? Eu vou colocar aqui uma figura do sumo sacerdote para que vocês vejam como é que era a roupa dele. E ali em Apocalipse 17, versículo 4, quando nós lemos, falou que também a mulher, né, a grande meretriz, ela estava vestida, adornada, igual era os sumos sacerdotes e os sacerdotes de Israel. Então, abençoado, vocês estão vendo que a palavra dentro da palavra, ela é rica em detalhes. Então eu não preciso inventar nada da palavra. Eu não preciso a descontextualizar para entendê-la. Porque se fizer isto, eu estou fazendo um anacronismo. Eu querer trazer que essa cultura daquele povo, vivida por aquele povo, quando falou da grande meretriz, trazer para os dias de hoje e apontar A, B, C ou D, isso é um anacronismo, isso é um erro. E se você pensar, todas as doutrinas do sistema religioso, elas estão em um anacronismo. Veja a palavra diabo, por exemplo. A palavra diabo é um adjetivo, mas chegou nos dias de hoje transformado em um ser que luta de forças iguais com Deus, né? Com Deus, para levar as pessoas ao inferno. E Deus luta para levar as pessoas para o céu. Estão entendendo? Mas vamos avançando aqui e prosseguindo, tá legal, abençoado? O intuito aqui é provar que a teologia protestante falhou e sempre falhará, tá bom? E principalmente quando ela aponta que a Igreja Católica é a grande meretriz. Vamos a Apocalipse agora, capítulo 17, versículo 5, que diz: E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Meus irmãos, aqui a inscrição blasfema da prostituta em sua testa dá uma imagem inversa da inscrição santa no sacerdote judeu. Na testa do sumo sacerdote nós lemos o quê? Consagrado ao Senhor. É isso que diz o texto, né? De Êxodo capítulo 28, versículo 36 ao 38. Então é como se fosse uma inscrição inversa. Então a blasfêmia na testa dessa cidade, né, de Jerusalém, né, que é ali comparado como uma grande meretriz, é uma inversão da inscrição santa no sacerdote judeu, que diz ali, consagrado ao Senhor. E mais, abençoado, nós vamos vendo se desenvolvendo a história judaica do Apocalipse. E não é nenhuma história dos gentios. Nem os gentios entrou aqui daqueles dias, pois foi um livro escrito com uma finalidade, alertar os judeus da dispersão na Ásia.
Apocalipse não foi direcionado para os dias de hoje. Ele foi direcionado para aquelas 7 comunidades na Ásia, dos judeus dispersos. É para eles que foi ali, para eles se ligarem no tempo da vinda do Senhor. Entendeu, abençoado? Então você sabe que muitos cristãos, neste período, foram perseguidos, tá bom? Ou seja, os gentios reconciliados e os judeus que se arrependeram, aceitaram a Jesus, vamos botar assim, esses eram os cristãos daqueles dias. E estes eram perseguidos. E quem os perseguiam, André? Não era Roma, sabia disso? Quem os perseguiam eram os judeus. Os romanos entraram como perseguidores depois, quando de fato começou a ter problema com Israel. Aí Roma botou todo mundo num pacote só. Mas antes, eram os judeus que iam lá para fazer a cabeça para ver perseguição de Roma. Eram os judeus. E uma outra coisa bastante interessante, vale a pena ressaltar aqui, é dizer que Roma sequer mandou matar nenhum profeta, nem daqueles dias e nem do Antigo Testamento. Quem os matou foi quem? Foi Jerusalém. Quando a gente fala de Jerusalém, a gente cita Israel, tá bom, queridos? O Israel bíblico, porque a cidade santa era considerada Israel. Por isto que a grande meretriz de Apocalipse não era Roma, e muito menos a Igreja Católica de hoje. Veja agora o que diz o verso 6 de Apocalipse 17. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, o sangue e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Então, queridos, Roma não era culpada da matança. Não era. Você vê que a prostituta era montada em cima de uma besta. Sem a besta, a prostituta não tinha poder. A prostituta só teve poder de fazer essas matanças por causa da aliança com Roma. Então, abençoados, em relação a estas matanças, Estevão, atenção, antes de ser apedrejado, ele pergunta às autoridades ali presentes. Veja que interessante, Atos capítulo 7, versículo 52. Qual dos profetas que seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Para quem Estevão estava ali dizendo aquelas palavras? Para os judeus. Quem foi que perseguiu o justo e matou o justo? Jerusalém. Agora vejamos também o que Jesus disse de sua geração, e ela foi apontada como aquela que iria pagar o preço. Lucas capítulo 11, versículos 50 e 51. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo. Olha só, queridos. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Olha só, meus irmãos. Veja se nós podemos descontextualizar isto. Principalmente apontar A, B, C nos dias de hoje. De maneira nenhuma, não é verdade? São muitos detalhes ricos que, se mexermos nisto, roubamos a beleza da Bíblia. Mas é isso que o sistema religioso fez. E hoje é motivo de chacota por historiadores, estudantes sérios da Bíblia, sem contar que os próprios judeus modernos de hoje riem quando eles expõem a sua teologia mágica da vinda de Jesus. Bom, interrompemos a nossa programação e que mensagem tremenda, não é, abençoados? É tão bom estudar a Bíblia dessa maneira, não é verdade? Nós estudamos a palavra leve dentro dela e grandemente revelador pelo seu conteúdo. Ou seja, as coisas de Deus, elas são simples, né? E estas informações que nós temos recebido, elas servem para nós nos dias de hoje. Porque foi através destas informações que nós rompemos com o próprio sistema religioso. Por quê? Porque nós vimos que eles estão em erros gravíssimos. Eles estão indo contra a própria palavra. Hoje eles são os apóstatas. E hoje precisamos mostrar essas verdades às pessoas. Porque muitos daqueles que nós amamos ainda servem à mentira. É por isso que Deus te chamou. Você sabia disso? Eu costumo dizer
que aquele que tem as escrituras aclaradas tem uma espécie de senha. Você tem uma espécie de senha. E quando você fala dessa palavra, quem vai ser alcançado, quem vai ser aclarado, tem uma contrassenha que bate e ela se abre. É assim que acontece. Às vezes demora um pouquinho, tá? Mas precisamos acreditar no que Deus colocou em nossas mãos. Não é andar também por aí, queridos, desesperado, dizendo eu tenho que salvar o mundo, né? Não é assim. A graça, ela é muito natural, tá bom, abençoado? Em graça não fazemos força, tudo vem em nossas mãos. É como eu sempre digo, é como se nós tivéssemos uma roupa. Deus fez para nós uma roupa, e essa roupa ela não é nem apertada e nem larga, ela é justa. Então, abençoado, e detalhe, ainda tem mais um negócio aí, ela é pessoal e intransferível, tá legal? Às vezes você pode estar aí esperando a tua condução para ir trabalhar, às vezes você está ali vendo um jogo de futebol, quem sabe de repente você conhece uma pessoa, você está na fila do açougue, do supermercado, né? Então aquela pessoa vai parar do teu lado e aí você vai falar desse evangelho. E quando você vê, essa pessoa vai estar do teu lado ali sendo aclarada, ou seja, ali aconteceu o milagre, sem menos a gente esperar. Né? Por isso que nós não devemos andar desesperados, tá bom? Não é para sair por aí, tem que fazer, não. Isso aí o sistema colocou na nossa mente. Em graça é diferente, tá bom? Vocês estão me entendendo? Então, abençoado, o mais importante, sabe o que é? É nós estarmos preparados com a palavra certa na nossa boca. Porém, tudo é muito suave e tranquilo, porque esse foi o fardo que Jesus deixou para nós, suave e manso, tá bom? Então, abençoados, eu quero te convidar, não percam a terceira parte dessa mensagem, tá bom? Nós veremos muito mais versículos que nos darão base para afirmar que a grande meretriz da Bíblia nunca foi e nunca será nada igual a este mundo moderno que nós vivemos, tá bom? Porque a grande meretriz foi daqueles dias, foi a velha Jerusalém, tá legal? Então, abençoados, eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.